Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Hoje é domingo, é dia de cultuar a Deus, é dia do Senhor e estamos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube da nossa igreja, da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife, para mais um culto de louvor e de adoração ao Senhor. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem e que você possa se unir conosco neste momento de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui com o nosso culto online a partir do nosso canal do YouTube, enquanto nossos irmãos estão agora começando também o culto presencial na nossa igreja, na Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Então, aqueles que estão conosco nesta noite, Deus lhe abençoe. Vamos cultuar, vamos louvar, vamos exaltar o Senhor nosso Deus. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe neste momento que estaremos cultuando ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, unidos, mesmo que de forma virtual, para nós estarmos prestando a Ti um culto de louvor e de adoração. Fica conosco, abençoa-nos neste culto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que maravilha, que bom
é ter você conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e assim ser notificado dos vídeos que estaremos colocando aqui no nosso canal do YouTube. Deus lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus. Vamos agora para a leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura no Salmo de número 75. Salmo de número 75 vai estar sendo colocado aí na tela para que você possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 75. A Ti, ó Deus, glorificamos. A Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. As Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto. Está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Meus amados queridos, estamos de volta agora, depois da leitura da palavra de Deus, depois de nós orarmos ao Senhor. Momento, então, de nós louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Momento de louvor e de adoração do nosso culto, momento de exaltarmos o nome do Senhor. Queremos convidar você para que esteja louvando a Deus conosco. Vamos louvar ao Senhor. Momento de louvor e de adoração. Me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Caminhar,
pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, nunca falha, não falhará. Oh, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, faz tudo conforme os teus propósitos, Senhor. Tu fazes de tudo, coopere para o meu bem. Fazer o bem também coopera para o nosso bem. Coopere para o meu bem. Cante em alta voz. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Oh, 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 oh. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Bem, amados irmãos, estamos de volta depois desse momento precioso, gostoso, maravilhoso de louvor e de adoração ao Senhor. Chegamos ao momento importante do nosso culto, que é o momento de proclamação da palavra do Senhor, o momento que a palavra de Deus vai ser lida, vai ser explanada, vai ser ministrada aos nossos corações. Mais uma vez, nesta noite, contamos com a parceria do nosso querido irmão, pastor José Drailton, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá, que mais uma vez vai estar conosco trazendo a palavra do Senhor. Reverendo José Drailton, nosso amigo, nosso irmão, também daqui de Pernambuco, daqui de Recife, está pastoreando a Igreja Presbiteriana Independente lá de Cuiabá. Mais uma vez vai estar trazendo para nós a palavra do Senhor. Espero que essa palavra seja uma palavra que venha abençoar ricamente a sua vida nesta noite. Vamos então para a palavra do Senhor, proclamação da palavra do Senhor, pastor José Drailton. Agora quero chamar a sua atenção para juntos refletirmos a boa palavra do Senhor. Quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, trazer aqui uma meditação à luz do texto bíblico do profeta Isaías, capítulo 53, os versos de 1 a 12. Então pegue aí sua Bíblia
e se junte agora a mim para lermos esse texto, precioso texto da Palavra de Deus. Interessante que esse texto foi escrito pelo profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ele, usado pelo Espírito Santo, fez essa descrição maravilhosa de como seria a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos juntos ler a boa palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Boa e preciosa palavra de Deus. Quero convidar você a orar junto comigo nesse momento, a fim de que Deus alcance os nossos corações pela sua palavra. Pai querido, tua palavra é preciosa e dependemos do teu Espírito para compreendê-la. Ilumina, Pai, nossas mentes e corações. Fala conosco que as verdades, que a vida das Escrituras Sagradas, pela ação do Teu Espírito, alcance os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tema da nossa mensagem desta noite é: Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Nele nós somos. Sim, é um tema composto. Ele levou sobre si e nele nós somos. Queridos irmãos e irmãs,
Deus planejou para nós, para mim e para você, a salvação em Cristo Jesus nos tempos eternos. É claro que isso só nos foi revelado na plenitude dos tempos. As Escrituras revelaram, prenunciaram de várias formas, mas na plenitude dos tempos, Deus se encarnou em Cristo e então viveu a sua vida, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai glorificado. Mas desde os tempos eternos, que Deus, tendo dado ao homem livre-arbítrio, a oportunidade de obedecê-lo ou não obedecê-lo, sabendo Deus que o homem faria mau uso do livre-arbítrio, Deus ainda assim quis que esse fosse livre por ser a sua imagem e semelhança. Mas sabendo que o homem escolheria mal, Deus então nos seus tempos eternos planejou a salvação da humanidade em Cristo Jesus. De modo que quando Adão pecou e ele ficou envergonhado porque percebeu depois do pecado que estava nu, diz o texto lá em Gênesis que ele cobriu-se de figueira, mas aí não conseguiu cobrir a sua vergonha, não conseguiu cobrir o seu pecado, e por isso Deus sacrificou um animal e com a pele cobriu a nudez e o pecado de Adão. Quando Deus estabeleceu a sentença do pecado, Ele declarou ali para a serpente que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e ela então, as Escrituras ali já estavam fazendo menção também ao Senhor Jesus, que nasceria da mulher e que venceria o nosso inimigo. Quando Deus então decidiu destruir a terra por causa da maldade do homem, por causa da sua iniquidade, Deus percebeu ali Noé, que era um homem justo, íntegro, se desviava do mal, andava na presença de Deus. Então Deus ordenou Noé para construir a arca, e aquela arca era o único meio através do qual a humanidade poderia ser salva. Aquela arca também estava apontando para Jesus. Quando Deus pediu para Abraão, o seu único filho Isaque, dizendo: Abraão, você traga para mim Isaque, o seu único filho, a quem você ama. Embora Deus não estava interessado no sacrifício de Isaque, estava provando a fé de Abraão, mas estava ali também anunciando que assim como Abraão estaria levando Isaque para ser sacrificado, Deus, na plenitude dos tempos, enviaria o seu filho para ser sacrificado por mim e por você. Por ocasião da saída do Egito rumo à terra prometida, Deus ordenou ao seu povo que celebrasse a Páscoa. E um dos elementos, o principal elemento na celebração da Páscoa, era um cordeiro macho e sem mancha. Aquele cordeiro deveria ser sacrificado, porque ele também estaria apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que seria sacrificado. Quando João Batista, depois de muitos anos, estava batizando no Rio Jordão, então ele percebe, chegando ali um homem, ele olha, ele percebe que ali não estava mero e simplesmente um homem, mas ali estava o Filho de Deus. Então João olha para Jesus, olha para a multidão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava fazendo alusão, fazendo referência ao contexto da lei, que na lei, quando o homem pecava, era necessário um sacrifício de um inocente, para então poder cobrir o pecado do homem. Mas agora, João, ao olhar Jesus, ele tem a revelação, ele tem a percepção de que na pessoa do Senhor Jesus, está ali o Cordeiro que haveria de ser sacrificado para a salvação de todos nós, de toda a humanidade. Nós podemos perceber, muitos profetas falaram em relação à vinda de Jesus, como o Messias, como o Salvador. Mas foi o profeta Isaías que mais profetizou a respeito de Jesus,
ele foi aquele que mais anunciou e descreveu de como seria a sua vida, de como seria o seu ministério. Aqui alguns textos nos fazem perceber essa revelação que o profeta Isaías teve a respeito da pessoa de Jesus. Nós podemos perceber exatamente em Isaías capítulo 7, verso 14, ele diz: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que aí o evangelista Mateus diz que traduzido é Deus conosco. Então Isaías anuncia a vinda, o nascimento do Senhor Jesus e descreve: ele será Deus conosco, Deus entre nós. Mais à frente, no texto, no capítulo 9, verso 6, ele diz ainda: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, descrevendo assim a grandeza do Filho de Deus que haveria de estar entre nós na plenitude dos tempos. Ainda anuncia no capítulo 11, o profeta, verso 1 e 2, dizendo: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mais uma vez, o profeta anunciando, descrevendo como seria o Senhor Jesus. E aí, de um modo excelente, maravilhoso, o profeta fala detalhadamente do seu ministério ainda em Isaías 61, verso 1 a 3. Olha como ele descreve o ministério do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele então aqui nesse texto descreve como seria o ministério do Senhor Jesus. Mas foi no texto que nós lemos, no capítulo 53, que ele agora vai descrever detalhadamente como seriam os últimos momentos do Senhor, como seriam os últimos momentos da sua vida, tudo que ele haveria de enfrentar e tudo que ele enfrentaria foi descrito no texto que nós lemos do profeta. De modo que, olhando para o texto que nós lemos de Isaías 53, nós podemos perceber tudo que Jesus passou por mim e passou por você. Daí, o primeiro tema da mensagem ser: Ele levou sobre si. E aí perguntamos para olhar ao texto e respondermos, encontrarmos a resposta do texto. O que é que Jesus levou sobre si? Primeiro, Ele levou sobre si as iniquidades e transgressões. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e transgressões. O verso 5 diz exatamente isso: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você já parou para pensar sobre isso? Jesus levou sobre si a minha iniquidade, os nossos pecados, as nossas transgressões, Ele levou sobre si. Mas Ele também levou sobre si, podemos afirmar no verso 3 do tópico, as nossas
humilhações e desprezos. Sim, porque diz o texto, ele era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Ele era homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de que os homens esconde o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Diz ainda em outro momento que nenhuma beleza havia nele para que ele fosse admirado. Ele foi desprezado, ele foi ridicularizado, ele foi humilhado, ele foi exposto à vergonha, exatamente para assumir tudo isso que seria para mim e para você. Ele levou sobre si as nossas humilhações, os nossos desprezos. Então ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ser escarnecido. De modo que se em algum momento, meu querido irmão e irmã, você passar por um momento em que se sente humilhado, desprezado, escarnecido, lembre-se, Jesus passou isso muito mais intensamente por mim e por você, e diz a palavra, Ele levou sobre si as nossas humilhações e desprezos. Mas Ele também levou sobre si, diz o verso 4, as nossas dores e medos. As dores que eram para mim e para você, Ele levou sobre si. Todo o medo Ele enfrentou, Ele encarou, para que nós não fôssemos detidos, vencidos, dominados pelo medo. Jesus venceu o medo. Jesus venceu as dores. Ele assumiu o medo que era para mim, que era para você, na cruz do Calvário. Assumiu as nossas enfermidades. E quantas pessoas estão enfermas emocionais, estão enfermas nas suas emoções, e Jesus também levou sobre si as nossas enfermidades. Ninguém sofreu mais pressão, ninguém sofreu mais situação de vexame, de pressão, de dor e de desprezo, que o Senhor Jesus, e como Ele precisou ali, naquele momento, dominar as suas emoções. Ele levou sobre si os seus medos, os nossos medos, Ele levou sobre si as nossas dores. Mas também, o verso 5 diz que Ele levou sobre si as nossas culpas e condenação. Eu e você sabemos, todos nós sabemos que somos pecadores. O homem, desde Adão, se tornou pecador. E, portanto, ficou morto nos seus delitos e pecados, morto espiritualmente, incapaz de voltar-se para Deus, vazio de Deus e da sua glória, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado resultou em culpa. Nós vimos que Adão ficou com medo, Adão ficou com vergonha, Adão se sentiu culpado, e essa continua sendo a mesma experiência ainda hoje. O pecado incide em culpa, em vergonha e medo. O pecado traz para aquele que vive na prática do pecado um sentimento de culpa e de condenação. Mas Jesus veio também para assumir as nossas culpas e condenação. O verso 5 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só que interessante. Para nós deveria vir o castigo, mas como Jesus assumiu o castigo que era para mim e para você, o que é que vem para nós? A paz. Diz o texto, o castigo que nos traz a paz, porque Ele foi castigado, eu posso ter paz, você pode ter paz, porque Ele assumiu a nossa culpa, porque Ele assumiu a condenação, a sentença que era para mim e para você. Eu e você, por causa de Jesus, podemos ter paz. Foi isso que disse o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 1 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele assumiu a nossa culpa e condenação.
Então, Ele levou sobre si, repito, as nossas iniquidades e transgressões, Ele levou sobre si as nossas humilhações e desprezos, Ele levou sobre si as nossas dores e medos, Ele levou sobre si as nossas culpas e condenação. E então, e nós? Nele, nós então somos. O que é que nós somos? Porque Ele levou sobre si todos esses males. Porque Jesus levou sobre si todos esses males. Nele nós somos, em primeiro lugar, redimidos. E redimir significa liberar de uma dívida, livrar do ônus, pagar um preço por alguém. Em Jesus nós somos redimidos, somos livres da culpa, do preço que era para mim e para você pagar. Em Jesus temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, porque Ele decidiu pagar o preço que era para mim e para você. Mas, segundo lugar, em Jesus nós somos justificados. Porque em função da transgressão, em função do erro e do pecado, todos nós estávamos debaixo de condenação. E aí o juiz iria dar para nós a sentença. E a sentença seria de morte. Morte espiritual, morte eterna. E aí diz a palavra que nele, eu e você, somos justificados. O verso 11 diz: o meu servo, o justo com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que palavra preciosa! O meu servo justificará a muitos, pois ele levará a iniquidade de muitos sobre si. Ele leva a minha e a sua iniquidade, e por esta razão, eu e você, nele, somos justificados, sem culpa, sem condenação. Se estamos em Cristo, se confessamos Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, se a nossa vida está em Cristo, se estamos andando com Ele, se estamos na presença dEle, se estamos seguindo ao Senhor pela fé em Cristo, somos justificados. Por isso, disse o apóstolo Paulo, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 1:8. Se estamos em Cristo, se estamos vivendo nele, se estamos na presença dele, se estamos andando com ele, não há culpa e nem condenação sobre a nossa vida. Mas por quê? Porque diz o texto, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si. Mas em terceiro lugar, ele levou sobre si, por causa disso, nele nós somos reconciliados. Somos reconciliados. E por que reconciliados? Porque todos nós, diz o texto no verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Depois que pecamos, cada um seguimos caminhos tortuosos. Depois do pecado, seguimos caminho de morte, como disse Salomão, dizendo que há caminho que aos homens parece ser bom. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem serem bons, mas ao final dá em caminhos de morte. O caminho do pecado é o caminho que conduz para a morte, é o caminho que nos distancia de Deus, e distante de Deus é vazio, distante de Deus é trevas, distante de Deus é angústia, distante de Deus é sensação de insignificância na existência, porque é a presença de Deus que dá significado à nossa existência no mundo. Mas aí, em Cristo, nele nós somos reconciliados, em Cristo somos aproximados, em Cristo Deus se aproxima de nós, em Cristo nós podemos nos aproximar de Deus e desfrutar da vida abundante de Deus para cada um de nós. Nele nós somos reconciliados. Nós que estávamos distantes, fomos aproximados. Nós que estávamos perdidos, fomos achados.
Seja qual for a situação em que possa se encontrar o homem, se olhar para Cristo, se voltar para Cristo, será reconciliado, aproximado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em quarto e último lugar, nele nós somos santificados. E eu fiz questão de usar essa palavra santificado. Eu poderia dizer que nele nós somos salvos, e de fato somos salvos, mas usei a palavra santificado refletindo o verso 12 que diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Ou seja, Deus está dizendo através do profeta Isaías que Ele daria muito a Cristo através da sua vida, que muitos seriam alcançados, que muitos seriam separados, e a palavra santo quer dizer separados para Deus. Aqueles que foram separados do mundo, no sentido das ideologias pecaminosas, das práticas e da vida de pecado, foram separados desta vida, separados dessa forma de viver, para servirem a Deus. Então, por isso, em Cristo, nele, nós somos santificados primeiro no sentido que fomos separados para vivermos em novidade de vida. E aí sim, também santificado no sentido de separado, porque pertencemos a Ele, porque recebemos a vida dEle abundante que começa aqui, e a vida dEle que se plenificará para toda a eternidade. Foi Ele mesmo quem diz, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que palavra maravilhosa! Nele nós somos separados para Deus. Nele nós somos levados a Deus, nele nós recebemos a vida, a salvação de Deus, nele nós somos santificados como propriedade exclusiva de Deus, como filhos e filhas de Deus, herdeiros da vida eterna que Deus preparou de antemão para todos aqueles que creem e confessam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Sim, Deus preparou essa vida de Cristo antes de todos os tempos, para que na plenitude dos tempos, e no tempo como se chama hoje, eu e você possamos olhar para Jesus e nele sermos redimidos, justificados, reconciliados com Deus, recebermos a bênção da vida eterna, sermos santificados como propriedade, como filhos e filhas do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Jesus nós podemos viver uma experiência de nova vida. Em Jesus nós podemos viver uma experiência de perdão dos nossos pecados. Em Jesus nós podemos vencer os nossos medos, porque Ele já venceu. Em Jesus nós podemos vencer as nossas dores, porque Ele já venceu. Em Jesus nós podemos vencer as nossas inseguranças, porque Ele já venceu. Em Jesus nós podemos superar os nossos traumas, porque Ele já venceu. Em Jesus nós podemos ter controle das nossas emoções, porque Ele controlou suas emoções e permaneceu firme, vencendo os maiores desafios do seu tempo. Olhando para Jesus, nós podemos vencer os dias maus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos superar as lutas e as dificuldades próprias dos nossos dias. Então, queridos irmãos, tiremos o nosso olhar das circunstâncias e olhemos para Jesus, porque nele nós somos tudo isso que nós aqui refletimos. E por que nós somos? Porque Ele levou sobre si tudo o que o texto aqui descreveu, para que você e eu tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Que essa palavra alcance o seu coração e que essa palavra, portanto, traga paz, refrigério ao seu coração e que essa palavra possa gerar fé de tal maneira que você possa experimentar
todas essas bênçãos que foram conquistadas na cruz do Calvário: redenção, justificação, reconciliação, santificação, paz, alegria, vida eterna, vida abundante. Que essas bênçãos que o Senhor Jesus conquistou alcance a sua vida. Como elas podem te alcançar? Se você olhar para Ele, confessá-lo como seu Senhor e Salvador, e se Ele já é, você se firmar nesta fé nele, se fortalecer nele e entregar a sua vida a Ele, olhar para Ele, sabendo que nele você pode experimentar vida e vida com abundância. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, a árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração.
Bem, queridos amados irmãos, depois desse momento precioso, pregação de uma proclamação da palavra do Senhor, depois da mensagem que nós ouvimos da parte do Senhor através do seu servo, chegamos ao momento final do nosso culto. Nós queremos agradecer a sua presença, você que esteve conosco. Foi bom cultuar com você, foi bom estar com você nesta noite, louvando e exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Chegamos então ao final do nosso culto, lembrando aos queridos que estaremos de volta aqui com o nosso culto virtual também, nesse mesmo canal do YouTube, na terça-feira, a partir das 19h30, com o nosso culto de oração. Mais uma vez, conclamando você para que esteja conosco na terça-feira para o culto de oração, buscarmos a presença do Senhor nosso Deus. Falando em oração, em culto de oração, queremos pedir aos irmãos que estejam orando insistentemente pelo Brasil, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Está havendo um aumento muito grande dos casos da Covid-19, uma segunda onda, e que está forçando, então, o governo do estado a proclamar alguns decretos de restrições. Então, vamos orar para que essas restrições não se avolumem nem cheguem à nossa igreja, ou seja, a gente ter que fechar novamente as portas da nossa igreja. Por enquanto, estamos funcionando apenas com o culto dominical vespertino à noite, no nosso culto presencial, observando o protocolo do Estado, o distanciamento social, o número mínimo de pessoas participando do culto, e nós oramos para que Deus tenha misericórdia de nós, afaste de nós essa pandemia e que nós possamos estar voltando ao convívio normal com os irmãos e estarmos na igreja como era costume, como é costume do servo do Senhor, de estar sempre participando das atividades presenciais na casa do Senhor. Então, oremos para que não haja um novo fechamento e nós possamos continuar, então, louvando a Deus, mesmo de forma restrita com o protocolo do governo, mas estamos ainda, graças a Deus, participando de forma presencial no culto do domingo à noite. Então, Deus tenha misericórdia de nós, ore, peça a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Possamos pedir ao Senhor que Ele toque no coração das autoridades, que haja vacina, que as pessoas possam se vacinar e assim se prevenir dessa doença grave que é a Covid-19. Oremos ao Senhor então, irmãos, para que Ele tenha misericórdia do nosso país. Nos encontramos então nesse culto de oração, terça-feira, vamos estar orando também por esses motivos. Deus lhe abençoe, tenha uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, Jesus esteja abençoando ricamente você e a sua família. Você possa ter um sono reparador, que o anjo do Senhor acampe-se ao redor da sua casa, da sua família, livrando você de todo o mal. Receba, irmãos, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, coloque Jesus no seu coração, fica na paz, em nome de Jesus, e até a próxima.